E agora aqui no Balanço Geral nós vamos saber como é que está a situação na cidade de Pomerode em relação à pandemia do coronavírus. Está com a gente o prefeito Hércio Krick. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral da NDTV desta terça-feira. Boa tarde. Boa tarde, agradeço também aí o contato conosco, sempre lembrando que está sendo extremamente importante neste momento difícil que nós estamos vivendo para levar a verdadeira informação para todas as pessoas. Prefeito, pela prefeitura, pelo município, são 14 casos confirmados aí de coronavírus na cidade. Nós temos os dados do estado, que Pomerode aparece ali com 11 casos, né? Sempre tem essa divergência entre os números do estado e da prefeitura, mas vamos aí pelo local, são 14 casos. E como é que está, né, a situação do coronavírus em Pomerode? Como é que vocês vêm administrando essa situação por aí, prefeito? Nós estamos, primeiro temos que agradecer à população que, de uma maneira geral, está apoiando, está seguindo as orientações para que nós não tenhamos um aumento tão significativo de casos, né? Por isso que é sempre importante a participação de todos. Quanto à questão, já logo no início, quando nós tivemos as primeiras semanas de isolamento, se verificou que a grande maioria das pessoas ficou em casa. Quando nós determinamos o uso de máscaras, o pessoal começou a usar máscaras. Quanto à questão todos os estabelecimentos com álcool gel, isso tudo está funcionando. Então, nós, de uma maneira geral, né, podemos dizer que está indo muito bem. E até também algo que nos deixa extremamente feliz é que os 14 casos que nós temos confirmados, nenhum deles necessitou de internação hospitalar. Ou seja, todos os casos, né, as pessoas estão se recuperando. Nós temos 4 já recuperados e mais 10 que estão ainda em isolamento. Elas apenas ficam em isolamento para que não contaminem outros, não tem nenhum sintoma que possa ou alguma situação que exija uma internação hospitalar. Prefeito, até, né, pela cidade que é Pomerode, pela tranquilidade, cidade pacata, querida, né, aconchegante, muitas pessoas escolhem Pomerode até para morar depois de aposentado, aposentada, né, para viver a sua aposentadoria, e justamente são pessoas que têm essa preocupação por causa, né, do risco do coronavírus. Mas por enquanto com os nossos idosos em Pomerode, tudo tranquilo, prefeito? Sim, felizmente, e novamente, colocando, porque nós percebemos, assim, quando houve um afrouxamento do isolamento, nós vimos muitos idosos na rua, mas felizmente isso diminuiu. Então os cuidados, as pessoas aí que são essa zona de risco, essas pessoas da melhor idade, elas tomam muito cuidado e evitam ficar circulando. Isso sempre falando de uma maneira geral, né? Então, mas felizmente, né, nós não temos, como eu já disse antes, né, nenhum caso que exigiu internação. E também o maior número o percentual, nós temos vários casos sendo monitorados em casa ainda, né? Mas o maior número acabam sendo as pessoas aí entre 20, 30, 20, 40 anos, né? Interessante isso, mas em razão também ser um número de pessoas que mais estão circulando nas ruas. O prefeito, e qual é o posicionamento, né, do prefeito, do município em relação ainda às questões, né, que o governo do estado não liberou? Por exemplo, transporte coletivo, né? Uma dificuldade das pessoas que precisam do ônibus, né, e gostariam de usar o transporte público, já que há o transporte privado, no caso, fretamento, né, de alguns ônibus, enfim. Qual é o posicionamento do prefeito Hércio Krick sobre isso? Isso todos nós percebemos, né, que como liberou praticamente muitas atividades, e o transporte coletivo ele é um dos meios que a maioria das pessoas utilizam. Então, nós até entendemos, conversamos com a empresa que faz esse serviço aqui, entendemos que seria necessário, com vários cuidados, talvez a questão do álcool gel, máscara, todas essas situações, e desinfectar o ônibus. É uma questão polêmica, né? A gente sabe que também através do transporte coletivo que possa ocorrer as grandes contaminações, mas nós entendemos que deveríamos sim achar algumas soluções, algumas alternativas, buscar, até porque felizmente a gente tem que ter isso em mente também, né? Nossa região, nós temos Blumenau, que tem um grande número de casos, mas nós não temos nenhuma situação grave, né, de problema de não conseguirmos atender. As nossas UTIs estão abaixo de 20% da nossa macro-região. Então nós estamos tranquilos, sim, mas o importante, volto a dizer,
é que cada um faça a sua parte. Não basta apenas a saúde pública, o sistema de saúde fazer a sua parte, os órgãos públicos, se as pessoas não fizerem. Então é importante que tenhamos a consciência que todos nós temos que fazer nossa parte e seguir as orientações que são dadas. A questão do transporte público, volto a dizer, é polêmico. Eventualmente, se nós formos ver isso quase em todos os países, o transporte público é o que mais acaba tendo restrições, porque acaba tendo muita aglomeração de pessoas. Então, mas eu volto a dizer, deveríamos sim achar alguma alternativa, porque acaba sendo um grande dificultador até para que as pessoas possam ir para o trabalho, uma vez que o trabalho está funcionando, né? Ok, prefeito de Pomerode, Hércio Crick, com a gente aqui no Balanço Geral. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Ótimo dia. Obrigado, né? Eu só quero, para concluir, só dizer assim que, em razão talvez dessa situação tranquila que nós vivemos, às vezes as pessoas evitam ter os cuidados. É importante, né? Qualquer descuido pode fazer com que nós tenhamos um aumento de número de casos. Então, não é porque talvez não temos uma situação que nos preocupa, como já temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, que nós possamos ficar tranquilos. Vamos cada um tomar os seus cuidados, não vamos descuidar para que possamos continuar nessa tranquilidade. Então, um grande abraço a todos e lembrando que juntos nós somos fortes, juntos nós venceremos mais essa batalha.